Capítulo 6. Repetição de comportamentos nos vícios. Dependência química. Qualquer discussão sobre ciclos de autossabotagem deve incluir o abuso de substâncias, tanto pela frequência da sua utilização, quanto pelos danos causados ao usuário, sua família e os seus amigos. É possível afirmar com segurança que o abuso de substâncias não só afeta o indivíduo, como toda a família. O abuso de substâncias não é um conceito unitário, porque, em alguns casos, o fundamento é fisiológico, enquanto em outros o fundamento é psicológico. Mas qualquer que seja o fator causal, há fatores psicofisiológicos atuando em conjuntos. Talvez em nenhuma outra área seja possível observar a ruptura de conexão mente-corpo de modo tão claro. Freud previu que algum dia seria descoberta uma base biológica para as neuroses. Isso parece estar se tornando realidade, já que quase todos os dias surgem avanços no campo da neurociência. Recentemente, por exemplo, foi descoberto que a dopamina administrada em pacientes com Parkinson, com o intuito de controlar os tremores da doença, provocou-lhes comportamentos compulsivos. Em alguns casos, a compulsão relaciona-se à alimentação, em outros, ao uso de drogas. Mais recentemente, descobriu-se que o uso de dopamina motiva a compulsão ao jogo, mesmo quando essa compulsão não existia antes do uso da substância. As partes do cérebro implicadas no processamento da dopamina foram mapeadas e identificadas. A questão óbvia é se há aspectos bioquímicos em outras formas de comportamento compulsivo e se isso se aplica a algumas formas de compulsão à repetição. É provável que alguns tipos de comportamento compulsivo sejam desencadeados por fatores psicológicos, enquanto outros sejam motivados por fatores fisiológicos e bioquímicos que afetam o funcionamento do cérebro e o comportamento correspondente. Até agora, temos observado os sintomas como uma manifestação de problemas mais profundos. Examinamos as histórias, os antecedentes, os motivos e sentimentos subjacentes para solucionar os comportamentos repetitivos. Entretanto, no caso do vício, devemos adotar uma abordagem diferenciada. Aqui os sintomas são tão impressionantes e debilitantes que têm de ser tratados em primeiro lugar. A terapia não pode ser bem conduzida quando estes sintomas estão se manifestando. Por isso, se o paciente levanta uma questão de abuso de substância, diga-lhe isso. Não posso trabalhar com você se estiver usando drogas ou álcool. É fundamental que você comece um programa de 12 passos e depois que tiver parado de fazer uso de substância e se engajando efetivamente no programa dos 12 passos, volta-me a procurar e eu ficarei feliz em trabalhar consigo. Faço isso porque a terapia individual não pode ter êxito se o paciente estiver usando drogas e o tratamento mais eficaz é uma combinação do programa de 12 passos com a psicoterapia, depois que o período de abuso de substâncias tiver sido superado. A razão disso reside na configuração das interações psicofisiológicas. Quando discutimos o abuso de substâncias, temos de encarar o facto de que, na maior parte dos casos, as dependências constituem uma exceção às outras formas de intervenção psicoterapêuticas, especialmente as dependências em que a contribuição de fatores físicos é maior que os fatores emocionais. Em muitos casos de alcoolismos, por exemplo, há um histórico familiar de abuso de álcool. Em alguns casos, tem-se a impressão de que o alcoólico tem quase uma reação alérgica ao álcool. O álcool é o equivalente a andar através de um caminho repleto de ervas venenosas. Para a maioria das pessoas, a erva venenosa deve ser evitada, porque as consequências são evidentes. A pessoa ficará com uma terrível erupção cutânea, que coçará muito e causará um desconforto sério. A solução é evitar essa erva. Essa é uma reação fisiológica. Se o indivíduo insistir repetidamente em atravessar o caminho de ervas, é provável que seja uma característica de autopunição. Isso também acontece com pessoas que sabem que a sensibilidade ao álcool é algo hereditário, que existe uma inclinação hereditária para a dependência de álcool, com consequências desastrosas.
Elas estão cientes, em primeira mão, dos efeitos do alcoolismo. Sabem que, como filhos de alcoólicos, estão sob sério risco de se tornar alcoólicos, mas acabam bebendo em excesso, repetindo a vida completamente destrutiva dos pais. Há tantos exemplos de famílias destroçadas, de divórcios e de traumas por causa do alcoolismo que é desnecessário citá-los. Muitos alcoólicos, é claro, negam que sua bebedeira seja um problema. Eles dizem que comparecem ao trabalho todos os dias, que voltem para casa todas as noites sem problema algum. Eles não colocam em foco aquilo que acontece quando voltem para casa. Bebem e tornem-se agressivos, ou bebem e uma noite são agressivos, na noite seguinte são alegres. O seu comportamento é tão imprevisível que ninguém pode confiar neles, ninguém sabe o que esperar. Alguns deles admitem o alcoolismo depois que são apanhados a conduzir alcoolizados. Outros dão de conta quando caem bêbados na beira da estrada. Alguns exigem a intervenção de membros da família, fortalecendo-os e confrontando-os com o seu alcoolismo e com os danos que as suas bebedeiras estão causando a si e àqueles que gostem deles. Alguns filiam-se aos alcoólicos anónimos, enquanto outros recusam-se permanentemente a fazer isso. Uns, em um ato de desespero, vão para centros de reabilitação e ficam sóbrios com o apoio permanente dos alcoólicos anónimos. Outros ficam sóbrios, mas depois começam a beber de novo. Há casos em que não há um histórico familiar e, por isso, nenhum antecedente hereditário. Aqui a contribuição de fatores emocionais ao alcoolismo é maior do que a dos fatores físicos. Alguns desses indivíduos conseguem parar de beber na marra. Conseguem por conta própria, embora seja algo difícil, e os resultados a longo prazo sejam questionáveis. De modo similar, não se considera geralmente que a erva tenha um fundamento fisiológico, embora provoque consequências físicas. O uso persistente e repetitivo da erva afeta a motivação e a iniciativa do indivíduo, sua vida familiar e, de modo geral, seu desempenho no trabalho. Al era casada, tinha 30 anos e começou a usar a erva e a fumar no ensino médio. Embora fosse inteligente, não conseguia terminar as tarefas escolares e não tirou o diploma. Arranjou finalmente um diploma equivalente e iniciou um programa de treinamento em eletrónica. Aprendeu rapidamente e era bom nessa área, que exigia participação ativa, embora tivesse dificuldade de permanecer na mesma empresa por um longo período de tempo. Ele não estava feliz com o trabalho, sentia-se chateado e inquieto, fumava erva toda a noite e nos fins de semana. Dizia que era a única forma de escapar à sua existência monótona. Tinha amigos e todos eles também fumavam ervas. Ele poderia ter continuado neste caminho, mas um dos seus supervisores descobriu que o Al estava fazendo e teve uma conversa com ele. Explicou-lhe que havia possibilidade de um futuro para ele naquela empresa com oportunidade de crescimento, mas não no ritmo que estava ainda. Ele relacionava as limitações de Al no trabalho ao facto de consumir erva. Mais ou menos na mesma época, Al se envolveu com uma rapariga de quem gostava muito. Ela também ficou sabendo que ele fazia uso pesado de erva e disse que não poderia continuar o relacionamento naquelas circunstâncias. A confluência dessas duas experiências o afetou profundamente. Ele estava aborrecendo a namorada e colocando em risco o seu futuro profissional. Al conseguiu parar de fumar. É claro, há uma psicodinâmica por trás do abuso de erva de parte de Al, mas ele não estava interessado em mergulhar no passado ou nas razões para precisar deste tipo de fuga. Ele queria seguir em frente na profissão e ficar com a namorada, e isso foi o suficiente para dar fim ao seu vício em fumar erva. Em contraste com a erva, há drogas que mimetizam e, às vezes, precipitam episódios psicóticos, resultando muitas vezes em suicídio. Os alucinogénios, o LSD, o peiote e a mescalina levam à depressão, ideação paranoica, distorções de percepção e outras falhas cognitivas. E há sérios flashbacks, experiências recorrentes desses sintomas induzidos pelas drogas que perduram no longo tempo depois do uso do alucinogénio é interrompido. Vivemos na cultura das drogas.
Com a proliferação das drogas no mercado, inclusive daquelas cuja finalidade é medicinal, há uma excelente oportunidade para o abuso dessas substâncias. Medicamentos prescritos com fins terapêuticos para alívio da dor, tranquilizantes, alívio de ansiedade e depressão podem provocar dependência a ser usada impropriamente. Podem acabar em parar nas mãos de criança ou ser comprados nas ruas, causando os mais variados transtornos. James se envolveu em um acidente de motocicleta, quebrou alguns ossos e estava com muitas dores. Foi prescrito Percocet para aliviar os sintomas. James se tornou dependente e continuou a aviar receitas onde conseguia. Faltou emprego na área da construção civil. Foi demitido. Viu-se compelido a usar de meios ilegais para conseguir dinheiro a fim de sustentar o vício. Quando a mulher exigiu que ele fizesse terapia, prometeu que nunca mais usaria drogas. Ele deixou de usar a droga por uma semana. Chegou à terapia jurando que não estava mais fazendo uso da droga, mas de fato estava. Parou com a terapia. Só posso supor que as coisas para James tenham seguido ladeira abaixo. Essa história pode ser repetida no uso da cocaína, do crack, da heroína, etc. Todos nós já ouvimos falar dos comportamentos criminosos de pessoas desesperadas para arranjar dinheiro e comprar drogas e das terríveis consequências de não pagar os fornecedores. Dependência de jogos de azar e de sexo. Seria muito óbvio dizer que o jogo destrói vidas. Algumas pessoas jogam para fugir da pressão do dia a dia, enquanto outras jogam para provar a si que podem desafiar todas as possibilidades. Qualquer que seja o motivo, os resultados podem ser devastadores. O indivíduo que participa de jogos de azar não consegue parar porque simplesmente é um viciado. Ele volta para mais acreditando que daquela vez, da próxima vez, vai virar o jogo. Tenho uma nova fórmula que é infalível. Assim é o refrão. Assim é a esperança. A necessidade aqui é provar que pode vencer, mesmo sabendo o tempo todo que vai perder. Há mudanças neuroquímicas que ocorrem quando o indivíduo é viciado em jogo. O jogador certamente fica alta, não se diferenciando em nada do dependente de droga ou de álcool. Há o desafio, a excitação, a sensação de viver no limite. Uma história semelhante acontece com o viciado em sexo. Ele busca a excitação, a ilusão do amor. Sentido-se como um fracasso impotente, o indivíduo que é dependente de sexo gasta tempo e dinheiro procurando excitação e amor em bares de striptease ou em sites da internet que oferecem pornografia. Esse tipo de dependente vive com a ilusão de que as mulheres realmente são suas, de que são loucas por ele. Ele não concorda com aquilo, mas não consegue parar. A esposa e a família descobrem e a vida no lar começa a desmoronar. Myron era um professor de artes plásticas em uma prestigiada universidade. Casado com 2 filhos, tinha todos os requisitos de sucesso. Vinha de um histórico familiar em que o pai era passivo e complacente. A mãe, basicamente, não via nenhuma utilidade no marido e era louco por Myron, seu único filho. A corrugiça dela berrava sedução. Ela se sacrificava e se orgulhava do filho talentoso. Myron conseguia bolsas de estudo com sua arte. Ele frequentou escolas de belas artes e finalmente conseguiu um emprego em uma boa universidade. Os anos se passaram e ele foi promovido a chefe do departamento de artes. Casou-se com uma mulher que era bem-sucedida no ramo de imóveis e que ganhava dinheiro suficiente para que sua renda compartilhada lhe garantisse uma vida bastante confortável. Mas Myron abrigava fortes impulsos que não conseguia satisfazer no casamento, embora sua mulher nunca rejeitasse seus ímpetos sexuais. Ele precisava de mais e de maior variedade. Seu juízo estava suficientemente preservado para que ele não se arriscasse buscando contacto sexual com suas alunas, embora se sentisse tentada e alimentasse fantasias. Também não se arriscava a buscar sexo com as atraentes modelos das suas classes de desenho vivo, mas frequentava sim casas de striptease, envolvendo-se com aquelas mulheres além do contacto sexual. Acreditava que elas estavam seduzidas por ele. Passava horas vendo pornografia. Finalmente, o uso que fazia do computador familiar para atender a sua compulsão à pornografia foi a sua ruína. A esposa e os filhos descobriram e ficaram bastante aborrecidos. Exigiram que ele fizesse terapia.
A dinâmica por trás das suas preocupações sexuais foi revelada, mas ele ainda se sentia incapaz de resistir à necessidade intensa de procurar experiências sexualmente estimulantes. Pedi que ele seguisse um programa de 12 passos para a dependência sexual, porque ficou claro que entender a dinâmica da sua história pregressa seria o suficiente. Muitas pessoas sofrem de desejos íntimos que são traduzidos em dependências, e não é apenas de álcool e droga. Pode ter a ver também com a alimentação. Pessoas acima do peso ficam presas a ciclos de dietas ioiô, ganham e perdem peso continuamente. A obesidade está relacionada à imagem do corpo e à imagem de si mesmo. Entretanto, é algo mais que apenas imagina. Parte do conflito reside na necessidade de estar no comando, e esta necessidade contradiz o desejo de ser livre, de ser capaz de ignorar a balança. Racionalmente, a maioria das pessoas que está acima de peso sabe que comer certos tipos de alimentos causa aumento de peso, mas eles jogam roleta russa. O conflito se baseia em uma batalha interna. Eu quero comer, mas sei que não me vai fazer bem. O quê? De jeito nenhum. Ninguém vai me dizer o que posso ou o que não posso comer. Vou comer o que quiser. Há algo de rebeldia aqui. Isto se explica pelo facto de que estar em dieta não faz parte do eu. É algo experimentado com uma força externa, como uma pessoa atormentada, alguém para não ingerir alimentos que vão causar aumento de peso. É vivenciado como se fosse uma figura de autoridade, dizendo ao indivíduo o que ele deve fazer. A maioria das pessoas não gosta de alguém lhe dizendo o que fazer. Elas não estão contentes com a sua obesidade. Sabem que é destrutivo para a saúde e para a sua imagem, mas até que sejam incapazes de assumir a obesidade como sua, vão persistir lutando contra as dietas. Vão gastar muito dinheiro e um bom tempo tentando perder peso para então ganhá-lo novamente. Sob vários aspectos, há um conflito adolescente em opressão, no qual a motivação pela independência e pela autonomia é intensa. Vou fazer do meu jeito sozinho. Seguido da fuga para a conformidade e dependência. Ganhei todo o peso novo, então me diga o que fazer. Seguido da rebeldia. Não me diga o que fazer. Adiciona a isso a dependência de açúcar e o cenário está armado para um ciclo vicioso de ganho e perda de peso ad infinitum. Além da negação da responsabilidade final pelo peso em excesso, as pessoas fazem muitas racionalizações. É o meu metabolismo, a minha estrutura óssea, a comida que há em casa, tenho de comer muito por conta do meu trabalho, sou muito estressada, nem como tanto assim, foi por causa da minha gravidez, etc. Tudo isso são maneiras de evitar o problema do ponto de vista emocional. Pessoas que estão acima de peso são carentes e estão buscando formas de satisfazer suas necessidades, mas terminam se frustrando, sentindo-se mal consigo mesmas e excluídas socialmente. As suas necessidades não serão satisfeitas com a ingestão de alimentos. A sensação de saciedade, de ser forte ou de estar protegido por uma camada de gordura é ilusória. Eric tinha 50 anos, era divorciado, notadamente obeso e deprimido, e se sentia impotente e desanimada. Disse que a última vez que sentia bem consigo foi mesmo quando esteve internado por um mês numa famosa clínica. Perdeu 14 quilos. Depois de sair da clínica, engordou novamente, perdeu o emprego e passou a se sentir desamparada. Os sentimentos depressivos sempre estiveram presentes, mas ficaram mais intensos depois de divorciar-se da esposa com quem esteve casado por 15 anos, porque, segundo ele, me contentei com ela. Nunca pensei que alguém me quisesse. Os pais se divorciaram quando ele estava com 13 anos e ele nunca questionou seus sentimentos em relação ao divórcio. Disse que depois se tornou mais pessimista, sempre esperando pelo pior. Ainda adolescente, perdeu a confiança e a fé nos pais, preparando o terreno para a tentativa de se tornar independente deles, que não sabiam o que queriam, alternado com a tentativa de ser a criança que precisava de orientação e direção. As coisas entram no meu caminho e me impedem de fazer o que quero, disse Eric. Nunca acho que estou sendo a pessoa que gostaria de ser. O esforço para investigar mais profundamente esse aspecto foram evitados. Ele queria falar sobre o trabalho, os filhos e seus sentimentos expressivos. Quando lhe mostrei isso, ficou nitidamente desconcertada. Durante as 12 sessões de terapia, perdeu o peso considerável, embora, segundo ele, não tinha sido este o motivo de me ter procurado. Entretanto, acabou engordando novamente.
Mais uma vez me disse: deixe que os outros definam o que eu sou ou o que eu deveria ser. Interessante, porque começou a perceber a terapia como algo que eu estava lhe dizendo como deveria ser, embora eu nunca lhe tivesse dado nenhuma ordem ou nenhum conselho. Esse era o seu desejo, que alguém lhe dissesse o que fazer para satisfazer suas necessidades de dependência. Eric estava sempre indo e vindo. Admitiu querer gratificação imediata e a curto prazo. Disse-lhe que eu não tinha a bala mágica que ele estava procurando. Ele nunca havia resolvido sua ambivalência básica e sua confusão por ser a criança infeliz dependente versus o adulto independente. Depois de algum tempo, decidiu submeter-se a uma cirurgia de redução do estômago. Entretanto, isto aconteceu na época em que começou a perder peso novamente. Ele não tinha paciência para lidar com seus problemas. Este caso chama a atenção claramente para algumas das dinâmicas que foram discutidas. Eric era extremamente carente, mas não assumia a responsabilidade por sua situação ou por seus atos, e não tinha paciência e tolerância à frustração necessárias para sustentar o esforço a longo prazo que seria preciso para trabalhar seus problemas. Ele reeditava na relação terapêutica o conflito básico entre querer alguém que lhe dissesse o que fazer e querer fazer as coisas do seu modo. Ele tomou algumas medidas para obter ajuda, indo até a clínica e começando a psicoterapia, mas minava cada uma destes esforços. A falta de confiança na habilidade de manter a própria vida sob controle tornou-se claro quando optou por um procedimento cirúrgico que tiraria de suas mãos a responsabilidade por si de uma vez por todas. Embora afirmasse que queria comandar a vida, ele sabotava esse desejo assim que encontrava uma maneira de obter os resultados esperados, sem ter de confiar nos próprios meios e iniciativas. O problema de trabalhar com indivíduos dependentes reside em sua ambivalência e confusão. Embora a dinâmica seja compreendida do ponto de vista psicológico, há aspectos fisiológicos envolvidos, tornando assim o trabalho muito mais difícil.